O ministro André Mendonça tomou posse nesta terça-feira como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Janaína Camelo, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, acompanhou essa solenidade. Quais os destaques desse evento? O ministro já tomou posse, não é isso? Já sim, Thiago, foi um evento bem breve ali, né? Assim como é previsto pelo protocolo, porque tradicionalmente não há discursos aí previstos em posse, assim, a não ser quando é da presidência da corte. Mas o ministro André Mendonça, ao início da sessão, ele recebeu os cumprimentos da ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do tribunal, e também a sua colega aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente separou um trechinho do que a ministra disse, vamos ouvir. Em nome do Tribunal Superior Eleitoral, de todos os membros do tribunal, gostaria de dar as boas-vindas ao ministro André Mendonça, um grande jurista, um exímio professor, um juiz do Supremo Tribunal Federal e agora efetivo deste Tribunal Superior Eleitoral, que eu tenho certeza que honrará a cadeira e a justiça eleitoral com todos os compromissos democráticos que ela tem. Pois é, o ministro André Mendonça, ele vai ocupar uma das 3 vagas do TSE que são destinadas aos magistrados do STF. Então, ele vai atuar ali ao lado da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cássio Nunes Marques, que é o vice-presidente, né, da Corte Eleitoral. O André Mendonça, ele já atuava como ministro substituto do TSE, ou seja, ele era autorizado ali a compor o plenário efetivo quando, na ausência de alguns dos magistrados do STF, e aí ele ocupa agora, nesse cargo efetivo, nessa vaga efetiva, a cadeira que foi deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que terminou seu mandato no TSE no início desse mês. Inclusive, Thiago, no mês passado, quando André Mendonça foi eleito simbolicamente ali pelo plenário do STF para essa vaga efetiva no TSE, ele fez elogios ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro ele conseguiu conduzir o tribunal em momentos turbulentos e com alguns questionamentos, segundo ele. Na ocasião, o Mendonça também ele se comprometeu a atuar no TSE com absoluta imparcialidade. A gente vai ver agora um trechinho do juramento que o ministro fez mais cedo nessa sessão de hoje. Vamos ouvir. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. E aí, Thiago, no total são 7 ministros que compõem o plenário efetivo do TSE, né? E outros 7 aí que são substitutos. Desse total aí de titulares, 3 são magistrados, então, do STF, 2 do STJ e 2 ministros são indicados pelo presidente, são escolhidos pelo presidente da República, dentre 6 advogados que são indicados pelo STF. Todos têm aí um mandato de 2 anos que pode ser prorrogado por mais 2 anos. E aí, André Mendonça, a gente sabe que ele assume a vaga aí no momento muito significativo para a Justiça Eleitoral, que são as eleições municipais neste ano, né? No semestre que vem começam as campanhas para prefeitos e vereadores dos mais de 5 mil municípios. Então, a Corte Eleitoral vai receber bastante processos, né? O volume ali de processos vai aumentar significativamente. André Mendonça, só para dar uma resumida bem rápida aqui sobre a biografia dele, ele é natural de Santos, de São Paulo, ele tem 51 anos, é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, com título reconhecido pela Universidade de São Paulo, também é professor universitário no Brasil e no exterior. Antes de ser indicado para o STF, que foi indicado aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, isso em 2021, ele foi advogado-geral da União e também ministro da Justiça. Thiago, é com você. É isso, as últimas informações, então, do TSE com a Janaína Camelo. Bom trabalho, até mais tarde. Começo agora por você, Nelson Kobayashi. Muda alguma coisa da composição, pelo menos desses processos que a Janaína fala que ainda vão chegar? Nesse ano eleitoral também, qual deve ser a participação do ministro agora como um efetivo no TSE? Olha, Thiago, pouco vai mudar nesse momento, né? A participação do ministro André Mendonça naturalmente acontecerá na medida em que, na mesma toada em que o TSE já vem sendo conduzido agora com a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que essa nova composição do TSE vai ser uma composição um pouco mais discreta, até pelo perfil da nova presidente e também dos demais membros. O ministro André Mendonça tem isso como característica, assim como o ministro Nunes Marques, assim como os outros ministros que vêm do STJ para essa composição, além dos juristas também. Eu imagino que essa eleição municipal vai ser menos
radical, menos violenta, vamos dizer assim, em especial no que diz respeito à atuação do TSE, que ficou muito em evidência no ano passado, ou no ano retrasado, né, em 2022, durante as eleições presidenciais. Então, o que se espera é que o TSE passe batido. Quanto menos se falar do TSE, é sinal que fizeram um bom trabalho. E será que vai ser mesmo assim, Dora Kramer? Uma corte mais discreta? Claro que a eleição municipal talvez é menos visada do que a nacional, né? A majoritária, mas de qualquer forma é possível fazer essa leitura também? Sim, essa leitura, inclusive, prevalente nas internas do tribunal, porque fora dele muito se fala sobre essa mudança, sobre a alteração da correlação de forças, que haveria mais uma pendência ali para um conservadorismo, mas não. A avaliação interna é de que realmente é isso que o Koba falou, há uma mudança na abordagem, no tom da abordagem, na estridência, ou melhor, não será estridente. Foi estridente e agora não será. Mas do ponto de vista do conteúdo, do rigor da abordagem mesmo das questões eleitorais, esse continua o mesmo, até porque isso garante a preservação do sistema, que foi tão criticado. Isso amenizou, mas isso diz respeito à instituição. E com relação à instituição, à unidade interna e a ideia de que isso vai continuar da mesma maneira como sempre esteve.